Bom pessoal, meu nome é Felipe Augusto, certo? Eu vou falar sobre o programador horário, que é o nosso problema 4 de implementação, certo? Eu faço parte do grupo 2, cujos componentes sou eu, Felipe Augusto, Josiel, que é o nosso auxiliar, Lucas, que é o nosso líder, William, nosso debatedor, e Eric é o nosso redator, certo? Então, esse é um trabalho do curso de Engenharia Mecatrônica, cujo docente é o professor Samaerne Dias e é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Então vamos adiante. Ideia geral. Por que eu chamei isso de ideia geral? Porque é o seguinte, pessoal. Essa aqui é a ideia utilizada na nossa máquina de estados, perfeito? A gente vai ter o nosso estado RAM e esse estado vai nos direcionar, a depender do botão que vai ser selecionado, para o estado de ajustar hora 1, para ajustar o nosso range, ou para o estado de ajustar a hora do RTC, né? Qual a gente vai programar a nossa hora lá do nosso relógio. Então ele indo para esse estado de ajustar a hora 1, ele vai começar a preencher o range. Primeiro vai ajustar a hora 1, depois vai ajustar o minuto 1, depois vai ajustar o dia 1, depois vai ajustar a hora 2, o minuto 2 e o dia 2. Se eu comentar isso aqui, eu vou comentar a ideia geral de todo o projeto, certo? Então vamos lá. Supondo que o usuário esteja aqui no primeiro range do intervalo, ele vai ajustar a hora 1. Então ele vai poder, obviamente, se ele não pressionar nenhum dos botões, ele continuará aqui. Se ele pressionar o incremento, ele vai incrementar. E com o jump, né, ele vai dar um desvio, isso dentro do assembly, do programa em assembly. Ele dá o desvio novamente para o ajuste a hora 1. Da mesma maneira acontece aqui. Ele pode decrementar, ele vai dar o desvio para o ajuste a hora 1, certo? Se o camarada pressionar o botão A, certo? Ele vai enviar essa hora que ele programou aqui para o RTC, certo? E dentro do RTC a gente vai dar um desvio para ajustar o minuto. Do minuto vai seguir a mesma estrutura que está acontecendo aqui do dia também. Perfeito? Por isso que eu chamei essa de ideia geral, para que fique claro, né? Então, com isso em mente, vamos adiante. Bom, isso aqui é a programação do nosso DS3234. Como é que vai funcionar, por exemplo, para a gente enviar a nossa hora lá no nosso primeiro estado? Então vamos lá, quer dizer que a gente entrou no estado de ajustar range, ajustar a hora. Então a gente pressiona o botão A e entra no estado de enviar a hora para o RTC. A gente dentro do estado de enviar a hora para o RTC, o que é que a gente vai fazer, certo? Lembrando que o chip select, ele até onde eu tomei conhecimento, todos são ativos em nível lógico baixo. Então a gente faz aqui a instrução CBI para deixar o PB2 em nível lógico baixo, certo? Depois disso a gente carrega o endereço que a gente quer ajustar, né? No nosso caso é hora, dentro do registrador R16. Nisso a gente chama a nossa SPI transmitter, master transmitter, que é para transmitir essa informação, né? Depois da gente mandar o conteúdo do registrador que a gente quer acessar, a gente manda o conteúdo de dados para ele, né? Da mesma forma. Então o conteúdo de dados, dependendo do que você vai fazer lá no estado anterior, você vai incrementar ou decrementar o RH, o RegH, que é o nosso registrador de horas. Você vai decrementar ou incrementar, e depois você vai mandar para cá, né, para o registrador 16, vai chamar novamente o SPI Master Transmitter e vai transmitir o conteúdo. Perceba que aqui a gente tem a tabela dos endereços que a gente quer. Como aqui é hora, né, a gente pode perceber que o registrador de horas está aqui, hours. Esse aqui é o de minutos, esse aqui é o de segundos e assim sucessivamente, perfeito? Depois disso a gente dá um R após ajuste minuto, fazer a mesma coisa por lá. Qual é o registrador de registro minutos? Vamos lá, minutos é 881, então vai mandar para o 081, vai mandar o regmi M, que é o registrador de minutos, e assim segue, perfeito? Então é exatamente isso que vai ocorrer. Bom, esse aqui é a configuração do MAX 7219. Quem é o MAX 7219? É o nosso CI utilizado para multiplexar o display, o conteúdo que a gente vai mandar para os displays de 7 segmentos, né? Para o nosso conjunto de displays de 7 segmentos. Então essas são as configurações: habilitar o decode mode, configurar a intensidade do display, configurar o display teste, o scan limite, certo? O número, né,
que a gente vai utilizar o shutdown e o shutdown mode, perfeito? Então aqui eu montei um GIF animado para mostrar como vai funcionar isso daqui. Então a gente tem um conjunto de 15 registradores aqui e tem seus respectivos endereços, perfeito? Vamos dizer que a gente tem que atribuir esses valores aqui para esses registradores. Como é que a gente vai fazer isso? Por exemplo, o registrador aqui 1001, a gente envia o endereço, primeiramente, através do nosso Mouse, aqui do nosso ATmega, envia o conteúdo para esse endereço. Olha, da mesma maneira que eu comentei anteriormente sobre o nosso DS3234. A gente envia inicialmente o endereço, perfeito? Endereço, vamos lá, qual é o endereço desse registrador? 001, né? E vamos lá, 001 e o 04F, perfeito? Então, essa é a ilustração. Aqui eu tenho como é feita a configuração, certo? Ó, por exemplo, o display test, vamos lá, como é feita essa configuração que eu demonstrei. O shutdown register, por exemplo, como é feito, tá? Se tiver tudo em 0, vai estar tudo apagado. Se tiver tudo em 1, o último bit, menos significativo foi 1, ele vai estar dessa maneira aqui. Essa aqui é a intensidade do display. Perceba se está tudo 0, né? Tiver tudo 1, eu vou ter a intensidade máxima do display, perfeito? Então essas são as configurações e como é feito, tá vendo? Você setou tudo 1 e esse é o display tester resistor, né? Como eu já tinha comentado anteriormente. Então, a depender dessas configurações aqui, a cada registrador, que obviamente tem um endereço diferente, a gente faz as devidas configurações, tá? Seguindo adiante, aqui eu vou falar um pouco sobre o conteúdo exibido nos displays, perfeito? Veja, temos 8 dígitos, para cada dígito desse a gente tem um conjunto de endereços, perfeito? Então eu tenho um endereço para esse display, tem um endereço para esse daqui, então assim, e eu tenho um decode mode. Como é que funciona esse decode mode? Olha, eu vou mandar esse valor aqui para esse dado dígito para o decode mode. Daí esse decode mode vai habilitar, né, se esse dígito aqui está em decode ou se não está em decode. Se ele estiver em decode, você pode colocar o dado aqui que você quiser, que ele vai decodificar e você vai poder, né, mandar o seu valor lá ABCD para o display, perfeito? Então dessa maneira. Então, olha, habilitei esse rapaz aqui como decode, então beleza. Aqui um exemplo, como é que eu vou representar 27,5 graus Celsius aqui? Então 27 é número, né? Então eu vou ter que representar dessa, o que for decode, o que for para decodificar, eu vou decodificar. Então vamos lá, o 2, como é que eu represento 2? O 2 é o registrador 5, perfeito? Então no registrador 5, eu vou ter que fazer, não vou acionar o ponto, então é tudo 0 aqui, o DP 0, tá? E vou representar o 2 aqui, o meu número BCD, perfeito? Beleza, vou enviar, certo? O decode lá, o 7 do mesmo modo. Aqui eu vou usar o ponto, então o DP vai ter nível lógico alto para o DP. Demais são zeros, e aqui eu represento o meu BCD, que é o 7, perfeito? Beleza. Do mesmo modo 5. Ora, quem é o 5? É o registrador 3. Então, para o registrador 3, eu vou mandar exatamente o conteúdo que eu quero. DP0, não vou acionar ponto, e vou mandar meu BCD 5, perfeito? Mandei meu BCD 5. Agora ir para o grau, certo? Como é que eu vou representar o grau? O grau não vai estar em decode, certo? Não vai estar em decode. Então, eu vou ter que desabilitar o decode do grau. E eu vou ter que habilitar os segmentos que eu desejo. Então, eu vou mandar, né, para esse registrador os segmentos que eu desejo acender. Então, deste modo que funciona. Tendo isso em mente, vamos adiante. Bom, aqui é a conversão das unidades para a representação no Max. Perceba se, por exemplo, eu tenho um número 22 e quero mandar para um dado registrador. Mas aí eu quero separar esses dígitos para mandar, por exemplo, para 2 displays diferentes. 22, como é que eu vou representar no display? Não há possibilidade. Então, 22, essa é a representação binária, certo? Para mim fazer a separação desses dígitos, eu tenho que fazer uma operação AND, certo? Entre eles. Então, eu pego o número, faço uma operação AND.
Mas eu faço a operação AND com os números que eu desejo retirar, perfeito? Veja que eu faço a operação AND aqui, certo? E esses números aqui eu consigo anular e eu fico apenas com a parte menos significativa, perfeito? Esses dígitos, então eu já posso enviar lá para o meu display, lá para o meu endereço que eu desejo. E agora, os mais significativos, como eu faço? Do mesmo jeito, coloco aqui, um aqui, faço uma operação com todos um aqui, coloco 0 aqui, então eu retiro minha porção mais significativa. Mas e agora? Tem que mandar para cá, para a direita, para poder enviar para o registrador, para identificar o que é que eu estou mandando. Então eu faço 4 deslocamentos à direita, perfeito? Lá no Assembly a gente usa essa função chamada LSR. Então a gente faz 4 deslocamentos à direita, aí a gente vai ter a nossa parte mais significativa, vai poder mandar para o nosso display lá sem problemas, beleza? Comunicação SPI, Como é que é feita essa comunicação SPI? Perceba que a gente tem essa registrador SPDR, que se comunica com o nosso pino MOSE, ele é o responsável por transmitir os dados, e a gente tem o nosso MISO, que recebe os dados, e guarda no nosso buffer. Nós temos também aqui o nosso registrador SPCR, responsável pela configuração do SPI. Então você veja, o SPI habilita o SPI, o data ordem, ele comunica como vai ser a ordem de transferência dos dados, se vai ser da parte mais significativa para menos significativa, ou da menos significativa para mais significativa. Aqui a gente define se é o mestre ou se é escravo, nível lógico alto é o mestre, e assim sucessivamente. O SPIF, ele indica o término, aqui no registrador SPSR, ele indica o término de uma transferência de dados. Terminei a transferência de dados, beleza, SPIF tem nível lógico alto, perfeito? Então esse aqui é o diagrama de blocos da nossa comunicação SPI. Aqui é nossa comunicação, como ocorre, são registradores de deslocamento, o nosso pino MISO, MOSE, que vai do escravo para o slave, o MISO do slave para o escravo, clock, e o shift select, slave select. E vamos lá, como é que acontece essa comunicação? Vamos lá, a transferência ocorre bit a bit sendo deslocado a cada pulse de clock, definido ou na borda de subida ou na borda de descida. Vai lá, sendo feita a comunicação. Perfeito? Então é isso. Pessoal, eu vou mostrar aqui um pouco do nosso programa rodando, certo? Para finalizar o nosso vídeo e tirar qualquer dúvida eventual. Beleza? Rodei o programa. A gente faz aqui as definições de entrada e saída. Passa pela configuração do nosso display, como foi mencionado no nosso vídeo. E vamos dizer, vou fazer um breve resumo aqui. Vamos aqui dar uma região para o nosso estado de RAM. E vamos dizer que o usuário deseja ajustar o range. Então ele vai pressionar o botão A, certo? O botão A está configurado como PD0. Então vamos lá, PD0, pressiona, vamos lá. Ele sempre dá no recal, ele dá quando chama display, porque chama várias rotinas, então demora um pouco mais. Mas seguindo adiante, a gente pressiona aqui o botão A, vai ajustar o nosso range, certo? E aqui, para incrementar o nosso valor, a gente vai ter que pressionar o botão o push ink, na verdade. Push ink está configurado como PD2. Então a gente vem aqui, bit 0, bit 1, bit 2. Pressiona e vai lá. Vamos incrementar. Novamente o recal tem uma demora, que chama várias rotinas. Dá o push ink e ele vai incrementar. Incrementou nosso registrador RH. Dá o R-Jump. Volta para cá, E aí a gente já incrementou, fez o que queria. Vamos agora enviar esse valor para o RTC. Como é que a gente envia o valor para o RTC? Pressionando o botão A. Mas quem é o botão A? O botão A é o PD0. Vamos lá, pressiona o PD0, envia o valor para o RTC. Então,
chama display horas, mas demora um pouquinho porque ele chama várias outras subrotinas, né? Mas ele volta. Ó, pressionei o A, certo? Ele vai enviar os dados para o RTC, ó, pulou para o RTC. Então vai lá, chama o SPI transmitter, faz o que tem que fazer e agora ele dá o RJump para o ajuste a minuto. E assim, pessoal, vai seguir a sequência do nosso programa, certo? Sempre incrementando, decrementando o que se desejar. Bom, e é isso, né? Espero que tenha ficado claro e muito obrigado pela atenção.